Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz. Hoje, dia 30 de abril de 2020, quarta-feira, quinta-feira, dia que o Senhor nos deu para desfrutarmos das melhores coisas que esse mundo nos traz. Dia que ainda estamos em isolamento social, porém, dia que nós estamos aqui reunidos virtualmente para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. Irmã Gisele está conosco, irmã Norma, Deus te abençoe, boa noite. Nós hoje falaremos de uma coisa muito legal. Rose, Deus te abençoe. Nós falaremos de muitas coisas boas, coisas que estão acontecendo em nossas vidas, na nossa igreja, coisas que nós sabemos que precisamos. E assim nós começaremos a nossa conversa virtual diária e já teremos até o retorno das nossas atividades normais como igreja. Sara, Deus te abençoe. Jacilda também, boa noite, Deus te abençoe. Eu venho trazendo aqui os pedidos de oração e agradecimento. Vamos primeiro agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer também pelo retorno ao lar do irmão Eliakim Botelho. Agradecer também pela melhora que a Eliana, a ex-nora da irmã Georgina, teve. Continua no CTI, mas com melhora. Agradecer também pela melhora do pastor Sócrates e tantas pessoas que estão, da melhora da minha esposa, Gisele, da minha melhora, a irmã Jacilda, Deus te abençoe, dá um beijão na irmã Isabel. Vitória está aí conosco também, Deus te abençoe. Então, irmãos, nós temos muito que nos alegrar e agradecer a Deus, porque hoje nós almoçamos, nós lanchamos, já vamos jantar, alguns já jantaram, e agradecer porque nós temos uma família maravilhosa e que a amamos. E também pedir oração pela família do irmão Antônio de Assis, veio a ser convocado às mansões celestes, Ele faleceu hoje pela manhã e estivemos lá com a família, dando todo o apoio necessário. Graças a Deus, a família cristã, irmão Luiz, Deus te abençoe, boa noite. A família cristã, quando perde um ente querido, sente muito. Eliana, Deus te abençoe, e é necessário que nós façamos, esse momento de despedida, esse momento de luto, é necessário, porém nós nos alegramos em ter convivido com uma pessoa tão maravilhosa e também nos alegramos em ter... Deixa eu desligar essa música aqui. Músico às vezes, eles são meio... Ainda bem que não tem músico aí, irmão Luiz? Eliana? Vitória, nós entendemos, irmãos, que quando alguém parte, a gente sabe para onde vai, por isso a gente também se alegra, e se alegra também pelo tempo que nós tivemos com essas pessoas. Orar pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, pedindo pela cura. Tânia, Deus te abençoe, boa noite. E também, irmãos, nos alegrar que o Fred, o padrasto do Bruno, já teve alta. Fizeram um videozinho bem legal, bem emocionante, com louvor dele saindo do hospital. Então, nós agradecemos muito a Deus. A irmã Almira, Deus te abençoe. A Vitória quer pedir pelo pai dela, o irmão Sidney, e pela mãe, a irmã Regina. Os dois estão com dores insuportáveis. Tá legal, vamos orar sim por eles. Em nome de Jesus, se eu esqueci lá no final, vocês me lembrem. E hoje eu tive, Marcelão, Deus te abençoe. Hoje eu estive com alguns irmãos na igreja, os irmãos da manutenção, fazendo algumas manutenções necessárias, preparando, Rosinha, Deus te abençoe, preparando o gabinete, a nova instalação do gabinete pastoral, para nós estarmos atendendo de melhor forma e maior conforto e privacidade todos os irmãos.
né? Então me alegrei muito em ver a irmã Maria de Lourdes. Fui hoje lá na casa dela. É ruim, né, irmãos, a gente não poder abraçar e beijar e ficar falando só de longe, mas a irmã Maria de Lourdes também está ansiosa para voltar às atividades normais. Estive na casa da irmã Nailda e da irmã Solange, né, e do Jogli e do Rony. Nós estamos cientes de que tudo ficará bem naquela família, para a honra e glória do Senhor, né? E eles aprenderam o que tiveram que aprender, e hoje é dia de recordar os momentos bons e trazer a alegria, os momentos maravilhosos e aquele sorriso, aquela gargalhada ímpar do irmão Antônio de Assis. É isso que tem que ficar em nossos corações. A irmã Sara pede oração também para um casal de sobrinhos que estão com sintomas de corona. Vamos orar assim por eles. E também tive com o Leonardo Palomino, com o Robinho e com quem mais? E com o Luciano. Luciano e Almira, e com o Jefferson hoje. Calma, esse monte de gente, mas a gente ficou muito separado. Josi, Deus te abençoe. Gilberto e Daniele também, sejam bem-vindos. Deus te abençoe. Marcelo torceu o pé, está se recuperando. Eita, nós. Melhoras, viu, meu amigo? Torceu o pé, né? Devia estar fazendo arte, não tá, não? Bastante gelo e ele para cima, hein? Põe esse pé para cima, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E aí hoje eu com os irmãos, eu estava olhando, né, aquilo tudo, olhando para eles e me alegrando em estar ali com eles, e lembrei da unidade da igreja, né? Como é importante a unidade da igreja, como é importante estarmos unidos em Cristo Jesus, como faz falta, irmãos, a nossa unidade, né? Como faz falta estarmos juntos, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. E eu quero compartilhar com vocês um escrito do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, né? O quarto capítulo da epístola, da carta de Paulo aos Efésios, o quarto capítulo. Vamos ler e falar sobre ele. Eliana pede que eu ore pela amiga dela, Rosiara, e a mãe dela, que estão com vírus. Misericórdia, Senhor. Deus dê misericórdia e força, né, para todos nós. Em nome de Jesus a gente vai começar a melhorar essa situação. Bito, Deus te abençoe, meu querido, boa noite. Então é a tia e a mãe da Eliana também com vírus. Irã, estamos a postos. Deus abençoe o culto que estaremos prestando ao nosso Deus. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Marcelão, pela sua risada aí, você estava fazendo arte, né, para torcer o tornozelo. Luciano está aqui pelo Instagram. E uma solicitação para participar tá. Ok. Vamos lá. Vamos orar. Ou melhor, vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Efésios, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo igual, de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos parar aqui e vamos continuar falando sobre esse capítulo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados
e remidos deles através do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Em tua presença, Senhor, lhe suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco através da tua leitura, da tua palavra, que ela venha trazer a transformação necessária em nossas vidas e que eu sempre diminua, assim como meus irmãos, para que o teu nome seja glorificado e enaltecido. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós e fale conosco através da tua palavra bendita e maravilhosa. Amém. Irmã Miriam Mota está aí conosco também, a Vera Lúcia, quem mais entrou enquanto a gente orava? Por aí, eu acho que assim, não vou esquecer de ninguém não. A unidade da igreja. O apóstolo Paulo já começa com o pé lá no alto. Eu, prisioneiro de Cristo. Então ele está dizendo assim, eu sou prisioneiro de Cristo. O que importa é que Cristo seja prevalecente. O que importa é Cristo e não eu, nem as minhas vontades. Eu suplico que vocês andem de modo digno para com o chamado que vocês recebestes. Qual é o chamado que nós recebemos? Claudinha, Deus te abençoe. Qual é o chamado que nós recebemos? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine o que tens aprendido. Ensine a guardar os mandamentos. E olha o que ele fala no versículo 2: com toda humildade e mansidão, com paciência e suportando-vos uns aos outros em amor. Então, primeiro, humildade, né, Rosinha? Deus te abençoe. Paciência, mansidão e suportando um ao outro em amor. Por quê, irmãos? A nossa missão é pregar o Evangelho. E a todas as pessoas que entendem o Evangelho, ou as histórias contidas na palavra do Senhor, ou os ensinamentos de uma vez só, ou da primeira vez, não, né? Então nós devemos ter paciência uns com os outros, devemos amar uns aos outros, porque esse é um mandamento de Cristo, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante, irmãos. Procurando cuidadosamente, então nós devemos ter muito cuidado ao procurar manter a unidade do Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Então um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele também é Deus de todas as pessoas que a gente conhece, inclusive aquelas que não professam a mesma fé que nós. Então, diante disso, nós começamos a entender o papel da unidade da Igreja de Cristo. Nós somos de um só povo, de um único Deus, que está em todos e é para todos. E a cada um de nós, versículo 7, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Jesus Cristo, quando subiu, ele levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons para os homens. Quer ver um prisioneiro que Jesus Cristo levou? O ladrão da cruz. Ele levou muitas pessoas que estavam presas em seus delitos e pecados, em sua religiosidade, e levou quando ele subiu aos altos céus. E olha o versículo 9, e distribuiu dons aos homens. Que dons são esses? Os dons do Espírito Santo, que é na parte de Deus hoje aqui na terra. E olha o versículo 9, o que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o seguinte propósito: aperfeiçoar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, amados, aqui o apóstolo está dizendo, ensinando aos Efésios e ensinando a nós, que Jesus Cristo subiu aos altos céus, porém este mesmo que subiu foi aquele que desceu, que estava aqui na terra e foi aos lugares mais baixos da terra. Ele não tinha lugar para dormir, não tinha onde recostar a cabeça, ele sofreu as maiores arguras que um homem, um ser humano poderia sofrer aqui nesta terra. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando num deserto e foi tentado por Satanás. Ele voltou, ele subiu aos altos céus, ao mais alto nível dos céus, e levou consigo alguns prisioneiros cativos e distribuiu dons, os seus dons para nós. E também instituiu ou designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério dele aqui na terra. Que santos são esses? Santo Agostinho, Santo Expedito? Não, eu e você. Santos, a raiz dessa palavra em hebraico e grego é santos, é separados. É ser separados de que? Deste mundo. É ser um povo separado, um povo escolhido. Essa é a nossa raiz. Isso é sermos santos. É sermos separados. E para cada um ele deu um dom. Para cada um Deus deu um dom para que a igreja dele funcionasse, para que o ministério dele funcionasse. Você imagina se todos nós fôssemos pastores? Como é que seria o ministério levítico da questão da música na igreja? Se todos nós fôssemos pastores, como é que seria o ministério do levita que arruma o templo, que administra as coisas da secretaria? Deus te livre, Deus te abençoe. Então, amados, aqui o apóstolo é muito simples, reto e profundo em dizer que para a obra do ministério que nós fomos aperfeiçoados, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Deus. A palavra de hoje, para mim e para você, é essa: que nós estejamos maduros espiritualmente, que nós entendamos, irmãos, que por mais que nós achemos que um dom específico é bonito, é maior ou melhor do que o outro, Deus conta comigo e contigo para usarmos os dons que Ele nos dá, que Ele distribui para cada um. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, confirmando tudo que Jesus Cristo ensinou, e eu e você temos que entender isso. Eu tenho um dom e você tem um dom, e o nosso dom, eles se multiplicam com a multiforme graça de Jesus e de Deus também. E que a obra começa a fazer, ou começa a criar situações e sistemas em que este mecanismo, este organismo vivo chamado Igreja de Cristo, ela vai funcionar bem quando cada um de nós soubermos o nosso papel, o nosso chamado. Jaqueline, Deus te abençoe. Qual é o seu chamado? Olha aqui que Paulo fala logo lá no início: suplico que vocês andem de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Ei, acorda, cristão. Acorda, ore ao Senhor e procure o seu dom. Qual é o seu dom? O dom de todo cristão é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. E que mais? E ser cheio do Espírito. E que mais? Ganhar almas. Ir por todo mundo, pregando o Evangelho. Esse é o maior dom. E aí Deus vai, quando você estiver deixando o Espírito Santo transformar a sua vida, enchendo o teu templo do Espírito Santo, a tua casa seja cheia do Espírito, Ele vai usar os dons que Ele quiser para você e para mim. Para quê? Para que através de nós
possamos ganhar almas, possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, e toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Ele. Versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem incautos ao erro. Então, irmãos, é o momento de nós aprendermos, é o momento de nós amadurecermos. Não importa os dons, o que importa é a vontade de Deus. E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão exacerbando e enaltecendo alguns dons que são do Espírito, e com isso trazendo muita meninice, muita criancice espiritualmente falando no nosso meio. Irmãos, quem nós devemos agradar e a quem nós devemos mostrar a nossa santidade é o Eterno. Então eu não tenho que mostrar a minha santidade com outros, fazendo coisas ou falando coisas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou sendo totalmente explícito para não magoar alguns irmãos que ainda não têm esse raciocínio ou esta visão espiritual. O que Deus quer de mim e de você não é que nós fiquemos rodando, que nós venhamos a falar línguas em que ninguém entende, né? Não estou falando que é errado não, tá? Espera que eu vou concluir. Deus não quer que nós façamos sinais e maravilhas em redes nacionais, né? Não, Deus não quer que nós façamos entrevista com o diabo. Deus não quer que nós fiquemos dando tapa na cara do capeta. Não, Deus quer sim usar os dons dele conosco, desde que o nome dele seja glorificado. Ah, pastor, o senhor está falando que é errado falar em língua estranha? Não, muito pelo contrário, é muito bom, é legal, é maravilhoso, é espiritual. Porém, com qual objetivo você está falando em língua? Porém, qual é o objetivo do culto dominical, do culto de quarta, ou do culto de sexta? É um culto onde as pessoas se reúnem num local chamado templo, onde a igreja de Cristo se reúne ali em uma grande igreja, né? Uma comunhão dos santos, para o quê? Para ofertar um culto ao Senhor, para agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito. Então aquele momento ali não é momento, a não ser que o Eterno queira, mas não é sempre. Aquilo ali é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. E aí Deus é tão maravilhoso que Ele nos abençoa, que Ele abençoa com a palavra, com os dons e com tudo que acontece. Irmãos, entendam, se for da vontade de Deus, se for da vontade do Espírito, não tem quem pare. Não tem quem pare. Agora, será que é tão necessário, no momento em que nós estamos ali pregando a palavra, para uma congregação, alguém falar alguma coisa que ninguém entende, ou então só uma pessoa entende? Então é muito mais fácil a pessoa descer e falar com aquela pessoa que vai querer entender. Entendeu? Não estou dizendo que não é errado, que não existe. Existe sim, é um dos dons do Senhor, mas tem que ser usado pelo Senhor em mim e em você. Não é advento de batismo com o Espírito Santo, não. Nenhum local na Bíblia está dizendo isso, que o batismo do Espírito Santo é você ser batizado com dom de línguas. Não, porque o dom é de Deus. O dom, eu não quero nem entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente não sai daqui. Mas o dom é de Deus, assim como o dom de profecia, como o dom de revelação, né? São momentos, irmãos, que Deus usa para quê? Para transformar, para quebrantar um coração de pedra, para transformar uma pessoa. E aí Ele usa os dons. Mas para que são os dons? Para a edificação da igreja e a transformação da vida da pessoa. Então, irmãos, existe sim, e é muito maravilhoso ser usado com os dons do Eterno. É muito maravilhoso, é muito gratificante. Porém, quando o apóstolo está falando aqui para mim e para você, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas.
nem jogados para cá nem para lá por vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso aqui, ó, vamos parar de meninice, vamos ser racionais, vamos ver a Bíblia. E em qual momento Jesus Cristo manda a gente fazer o que algumas pessoas estão fazendo. Então, irmãos, não se impressione. A unidade da igreja, ela é muito maior do que isso. A unidade da igreja, ela tem que fazer com que eu e você saiamos ali prestando um culto ao Eterno e recebendo e saiamos maravilhados porque nós estamos indo ao templo para glorificar o Eterno, para enaltecer o nome dele. E aí nós sentimos a presença dele e ele nos abençoa, porque ele é maravilhoso. Não mérito nosso, mérito de Jesus Cristo. Então, meus amados, não entendam errado. Existem sim os dons, e é para esses dons que nós fomos chamar também, para sermos usados por isso. Ferreira, Deus te abençoe. Está de serviço? Deus te abençoe. Tenha um dia tranquilo, que tenha uma noite tranquila, para honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, nós estamos sim sendo usados por Deus com os dons. Agora eu te pergunto, o pessoal dá muita ênfase aos dons que aparecem, né? Aos dons que aparecem, aos dons que remetem-nos a sermos grandes homens e mulheres de Deus. Ih, aquele ali está no espírito, né? Ih, aquele ali, às vezes o cara está sozinho, está, eita Jeová, e aí o cara não sabe, às vezes o cara está falando, pedindo uma oração para uma pessoa que está com enferma, com câncer, e o cara, aleluia, glória. Então, irmãos, vamos ser racionais, né? Não estou dizendo que é errado nem não, eu também tenho meu pezinho lá no manto, né? Todos nós, mas mesmo sendo batista tradicional, viu? Porém avivado e cheio do Espírito, cheio do fogo do Espírito queimando dentro de mim, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para a liberdade, mas a liberdade de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, não não imitando e não indo de vento em vento, não indo com teologias falsas, entendeu? Então, assim, a teologia que prega o que não está na Bíblia, nós devemos correr dela. Leonardo Palomino, Deus te abençoe. Então, amados, que ventos são esses de doutrina, pastor? Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Quem lembra da época da vassoura de fogo? Quem lembra da época que as pessoas pegavam o retrato, a fotografia da família, jogavam no chão e o pessoal ficava pulando e pisando em cima deles? Onde está na Bíblia isso? Me mostra. Onde está nas Sagradas Escrituras essas coisas? Qual foi o momento que Jesus Cristo com seus discípulos fizeram essas coisas? Aí o cara quer falar assim, não, mas os discípulos estavam cheios do Espírito e as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Sim, só que hoje, alguns lugares que as pessoas olham e veem essas manifestações, parece muito mais um centro de umbanda ou de candomblé, e a palavra é muito igual à fala, e outra, a fala é parecida por todos, todo mundo sabe, inclusive as pessoas ficam debochando, né, de um dom maravilhoso que é o dom de línguas, de um dom espetacular que é o dom de Deus, do Espírito Santo, e devido às meninices estão sendo debochados e desacreditados pelo povo. Isso faz parte do planejamento do inimigo. Então a nossa unidade como igreja é esta. Irmãos, me expliquem o porquê e qual é o motivo de termos tantas igrejas espalhadas aí, ao invés de nos unirmos para pregar o Evangelho. Porque muita gente não está pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho. Muitos líderes estão achando que estão esquecendo de ler Efésios 4:11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, né? E aí a pessoa pega um obreiro da casa do Senhor, um diácono, e começa a colocar caraminholas na cabeça deles.
dizendo assim, cara, tu tá aí, não, tu tem que ser pastor, não, tu tem que ser um grande missionário, não, pô, tu vai ficar aí preso nesse diaconato, preso nesse ministério de obreiro, não, tu tem que ir mais fundo. Só que o chamado dele era para aquilo ali. Lembra que a igreja de Cristo é um organismo vivo e que cada um tem o seu espaço e o seu chamado, e seja humilde no seu chamado e faça do seu chamado a razão da sua vida. Então, irmãos, o que seria de mim se não fosse a zeladoria da igreja, se não fosse o ministério diaconal? O que seria de um culto se não fosse o ministério de louvor? Entendeu? Então, cada um tem o seu papel. Uma vez eu preguei sobre isso com os jovens e coloquei o pessoal do ministério de louvor, cada um num canto. E aí eu peguei o guitarrista, coloquei ele na batera, coloquei a menina do louvor no contrabaixo, e fiz aquela bagunça. E aí eu falei assim, agora cantem Quão Grande é o Meu Deus. Que bagunça, que farândula, né? E aí eu expliquei para ele, tá vendo? Cada um tem seu dom. Então não queira olhar o dom do outro, querer ir para si. Ouça o Eterno, ore para ele e fale assim, Senhor, lapida os teus dons, o dom que o Senhor quer para o meu chamado. Qual é o meu chamado, Senhor? Em que eu quero trabalhar, ou melhor, em que o Senhor quer que eu trabalhe? Irmãos, às vezes nós temos que nos humilhar perante a potente mão do Senhor, nos humilhar em reconhecer a pequenez nossa diante do nosso ministério, diante do nosso chamado. E o chamado de Deus para você e para mim é que nós possamos fazer a obra, a igreja fluir, a igreja andar, a igreja mostrar que nós somos servos do Deus Altíssimo. E hoje nós percebemos isso, o pessoal lá da manutenção, né, mexendo lá com fio, com isso e aquilo, e eu ficando apavorado, que eu tenho medo daquilo, né? E eles fazendo com uma tranquilidade, e o nosso amor, o nosso trato. Então, amados, você tem um dom, e os dons são de Deus. E aí, se você tiver alguma dúvida, fala assim, pastor, então rapidinho, é um só batismo. No batismo, nas águas, é justamente o que Jesus Cristo fez e ensinou lá quando ele deixou seu primo, João, batizá-lo. É necessário essa profissão pública de fé. Mas o batismo mais importante é o batismo em secreto. E que é isso? É o batismo do arrependimento, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, se você está lendo a palavra, se você é fiel às Escrituras e entende que o batismo com o Espírito Santo é o dia que você se arrepende verdadeiramente. E quem é que sabe? Você e o Eterno. No dia que o Espírito Santo está selado. Então, a ordenança em memória de Cristo e dos ensinamentos de Cristo sobre o batismo por imersão, quando você é imergido nas águas e ressurge nova criatura em Cristo Jesus, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, ali não é o momento de ser batizado com o Espírito, não. O momento de ser batizado com o Espírito já foi. Ali é só você mostrando ao mundo que você é nova criatura. Então, a água não tem poder nenhum de você levantar e ir falando em língua e profetizando. Isso aí, na Bíblia, não vejo. Na Bíblia, eu não vejo. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Não sou o dono da verdade, mas eu ando com a verdade, que é Jesus Cristo e é a Bíblia. E o que eu estou dizendo aqui da nossa unidade é porque nós estamos prestes a um grande avivamento. E as pessoas entendem muito errado o que é avivamento. O avivamento não é isso de roda, de pula, de tudo. É legal, irmãos, a gente, com toda a decência e ordem, né? Porque nós estamos aí para cultuar. Nós somos livres para adorar ao Senhor de qualquer forma e da forma que Ele quer e que nós entendemos que é a melhor forma. Mas o que eu quero te mostrar, irmãos, o que eu quero abrir os seus olhos para que você não imite as pessoas. Que os dons do Espírito Santo são deles e Deus pode te usar
uma única vez só na vida. Deus não vai, Ele não usa os dons dele sempre, todo dia, todo culto. Não, para com isso. Isso aí é vento de doutrina. Isso aí faz com que pessoas percam o real sentido de um culto, de um mover do agir de Deus. E o que é o verdadeiro avivamento então, pastor? É essa alegria de estarmos buscando as vontades do Senhor para a nossa vida. É a alegria de pregar o Evangelho às pessoas. Esse avivamento é você mostrar que você é humilde para receber de Jesus Cristo. É humilde para servir ao próximo. É humilde para entender que nada do que acontece conosco, nada do que está acontecendo comigo e contigo, é por nossa vontade, sim por permissão de Deus. E esse é o grande avivamento. É você amar o próximo sem querer saber. Irmãos, uma coisa maravilhosa que eu tenho feito na minha vida, que faz muito bem, é não querer saber as coisas ruins dos outros. Ah, pastor, fulano fez e pecou, não quero saber, irmão, qual o pecado. Não. E fulano falou mal, não quero saber. Nós estamos brigados e eu vou me separar por causa disso. Eu falei, não me mostra o filho feio, não me conta, não. Eu prefiro ver sempre o melhor da criação. Ah, pastor, isso é ser bobo. Não, isso é ser cristão. Porque eu e você somos criação de Deus. Somos criaturas. A melhor criatura. Nós somos a pupila do Eterno. Então, esse mesmo Deus que nós acabamos de... é para todos e em todos. Então, muitas pessoas se rendem e se arrependem, são seladas com o Espírito da promessa e vivem as nuances. Muitos ainda não conhecem. E o que eu e você como igreja devemos fazer é isso. A unidade nossa é essa. É mostrar ao perdido que ele tem chance de restaurar toda a coisa boa que o inimigo roubou, toda a alegria que o inimigo roubou de sua vida. Então, no versículo 15, encerrando, a palavra de Deus diz aqui: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cara, eu vou repetir isso aí que bateu forte aqui em mim, hein? Se liga na mensagem. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, filho, filha, realize a sua função. Se cada um de nós realizássemos a nossa função, a igreja estaria crescendo em amor, em alegria. O problema é que o cara que está sentado no banco quer realizar a função do pastor. O problema é que o pastor quer realizar a função do cara que está na cozinha. O problema é que o levita que está ali limpando a casa do Senhor quer dar pitaco no levita que está tocando louvores. Então, amados, faz o seu papel. Qual é o seu papel? Qual é o seu chamado? É de banco? É de oração? Irmã Yolanda, Deus te abençoe. Irmã Vera, Deus te abençoe. É de oração? É de sorriso? É de abraço? É de cantar? É de pregar? É de ensinar? Faça. E não olhe para o outro. Eu tenho uma ilustração muito maravilhosa que Deus tem colocado sempre no meu coração. Foi de um jovem que chegou na sala de um pastor e falando assim: pastor, eu vou sair da igreja, eu não aguento mais essa igreja. E aí o pastor perguntou: mas por quê? Ah, pastor, eu tento assistir o culto e aí eu sento ali e aí vejo a irmã vem com uma calça embalada a vácuo, né, que é igual aquela carne lá no mercado. Ah, o tecladista está com um brinco. Ah, o pastor só desce o cajado. Ah, a coxinha da igreja só tem pouquinho
recheio. Os irmãos ficam falando durante o culto. Pastor, os irmãos levantam toda hora, os irmãos levam um copo de água para dentro da igreja. Não, eu não gosto não, eu não aguento mais, essa igreja está muito reverente, eu não aguento mais, vou sair da igreja. Aí o pastor chegou para ele e falou assim: filho, faz o seguinte, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, antes de eu conversar contigo, finalizando, te dando essa carta, pega essa bandeja, enche esse copo d'água, mas encha bem ele, e pega essa bandeja com esse copo e dá uma volta na igreja toda, e volta aqui, mas uma volta toda na igreja, e volta aqui, mas não deixa uma gota de água cair. E assim o jovem foi, pegou a bandeja e foi, né, com aquele cuidado para não cair água nenhuma. E aí não caiu, aí ele chegou e: pastor, pronto, cumpri minha missão, ó, tá aí a bandeja sequinha, não caiu um copo d'água, um gole d'água, um pingo d'água, não caiu. E aí o pastor sabiamente perguntou a ele assim: vem cá, enquanto você estava se preocupando em derrubar a água, em trazer o copo, você viu alguém falar mal do outro? Aí ele: não. Você viu a irmã com a calça apertada? Ele: não. Você viu o baixista fazendo um solo errado? Não. Aí, então o problema é esse. Você não está com o foco em quem tem que estar, e em quem deve estar o nosso foco. Quando adentramos ao templo, à casa do Senhor, nós devemos estar com o nosso foco em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, amados, a nossa unidade é esta. Se cada um estiver fazendo o seu papel, sabe o que acontece? Na hora da mensagem, não tem a unção do camelo, né? Que é a unção da água, da sede que os irmãos têm na hora da mensagem. Na hora da mensagem não tem a formiga no banco, porque só pode ser que o cara está ali no louvor, está ali nas apresentações, está tudo bem, obrigado. Começa a mensagem e ele levanta, né? Esquece a unção do relógio, né? O pessoal começa a lembrar, e tem um monte de médico na hora que os telefones começam a tocar, não é isso? Então, amados, faça o teu papel, se cada um fizer o papel, e eu tenho falado isso muito na igreja: quer adorar em espírito e em verdade na hora dos louvores? Feche seus olhos, e você vê, nada vai te atrapalhar. E assim também é na hora da mensagem. E você que senta lá na frente, que fica levantando, que fica toda hora no cabelo e tudo, você saiba que você está tirando a atenção dos outros. Inclusive do pregador. O cara, quando levanta e está andando de um lado para o outro, tira a atenção. E ali nós estamos num momento crucial, onde o Espírito Santo já quebrantou o nosso coração, quando você está ali ávido, preparado pelos louvores, né, pelas participações especiais, e aí na hora da palavra chegar e bater ali firme e transformar, e aí você começa a perceber o irmão que está ali, o outro ali, um outro conversando atrás. Então, amados, a unidade da igreja é essa, que cada um faça o seu papel. Então você que tem o papel de fazer as coisas da igreja relativas à administração, faça, não olhe para ninguém, faça para Deus. Irmãos, infelizmente a gente ouve muito isso: pastor, vou sair porque ninguém tem compromisso. Que você seja o único a ter compromisso, mas que você tenha o compromisso. Entendeu, irmãos, como é fácil colocar a culpa nos outros? Eu não vou fazer mais cantina não, porque em sexta adorando, porque no sexta adorando só eu que faço, ninguém quer. Irmãos, faça. Deus quer o seu coração, a salvação é individual. Faça e ore para Deus enviar pessoas. Pastor, vamos parar o culto de oração às 8, que só chegam os velhinhos, só chegam os diáconos. Vamos orar para que os jovens cheguem também. Né, Valmir? Vamos orar. Vamos orar, irmãos, vamos fazer a nossa parte. A unidade da igreja, a igreja funciona certinho quando cada um está fazendo a sua parte. Não tente entender todas as ações pastorais, porque você não sabe o que rola lá dentro do gabinete do pastor com aquelas pessoas, né? E talvez uma pessoa, você quer que indique ela para alguma coisa, e aí o pastor fala que não pode, porque ele já está tratando dela, e você fica de biquinho e vai embora reclamando do pastor. Assim como o diácono. Irmão, misericórdia, Senhor. Respeite o ministro.
Respeite o ministério diaconal da tua igreja. Para de falar dos seus diáconos. Eles são as pessoas que abençoam o teu pastor. Eles são as pessoas que estão ali, segurando as mãos do teu pastor quando ele não aguenta mais ficar com as mãos estendidas orando pela sua vida. São eles que estão ali trazendo sabedoria ao teu pastor, cuidando do seu pastor, e você não respeita um diácono. Quando o diácono manda você entrar, que você está fora do templo, que está calor. Que calor, meu irmão? Calor está no deserto, estava lá no deserto, quando Jesus Cristo estava andando para pregar o verdadeiro e genuíno evangelho. Aquilo sim era calor. Que esses bancos estão incomodando, senta então na pedra, senta no chão, como os apóstolos faziam. Então, mas vai para a África para ver como é que o povo vai adorar. Então é hora da gente acordar. A nossa unidade como igreja tem que ser uma unidade em todos os aspectos. Não só de alegria, não só de comunhão, mas principalmente de você e eu sabermos onde é o nosso lugar na casa do Senhor e na obra do Senhor. E nós devemos, irmãos, viver essas nuances. E isso vai te trazer tanta alegria, isso vai te trazer tanto avivamento, e isso vai te trazer tantos dons do Espírito. Meu irmão, vai sim. Para a honra e glória do Senhor, nós estaremos nos alegrando, porque nós entenderemos o nosso chamado. E muitas das vezes você está se auto-amaldiçoando. A igreja é muito fria, eu vou sair. Você é quem? E você está rolado no hall de membros e é o que você? Ninguém tem compromisso que eu e você tenhamos. Jesus Cristo tinha um monte de gente com ele, mas só 12. Só 12 ficaram com ele. E dentro desses 12, um ainda traiu ele. E eu e você achando que somos a última bolacha do pacote. Ou a última colher de Nutella do pote. Não. Nós somos servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E a nossa unidade tem que ser não fingida. Por que eu falo isso, irmãos? Hoje meu coração se alegrou tanto. Eu vou compartilhar, Luciano. Não sei se ele vai gostar. Vai gostar sim, que ele sabe que eu falo em amor. O Luciano hoje falou assim: poxa, pastor, quando eu vi vocês lá, quando eu estava lá com vocês, que vontade de chorar. Porque como a gente ama, né? Como a gente se ama. Como é bom estar com a igreja. Irmãos, é isso que é o grande valor da vida. É isso. Isso é muito melhor do que dinheiro, riqueza. Irmãos, é muito maravilhoso estar junto. Yolanda dos Santos, Deus te abençoe. Te abençoe, Robinho. É muito gratificante a gente estar ali adorando a Deus com os nossos dons e talentos. Eu não tenho dom nenhum para obra. É obra física, né, de bater, de matar. E os irmãos já me conhecem, mas eu fico ali na obra eu sou café com leite. Mas a gente está ali orando, intercedendo, e a nossa união, a nossa presença ali faz a diferença. Então, amados, faça a diferença na vida de outras pessoas. Que a nossa unidade como igreja seja vista por todas as pessoas, porque ela vai gerar comunhão, compaixão e graça, e o Espírito Santo vai agregar a casa dele às pessoas. A última mensagem para você desta noite: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Seja livre, livre, livre para fazer tudo o que Deus quer contigo. Quer dom de línguas? Peça a Ele que Ele vai te dar. Quer dom de cura, dom de libertação? Peça a Ele, mas esteja preparado, esteja preparado. A irmã Jacilda estava comigo num dia, né? Irmã Jacilda, a irmã Jéssica, nós fomos orar, a filha de um casal. Eu acho que a irmã Isabel também estava, eu não lembro. Nós fomos orar e aí chegamos lá, o pai e a mãe só falando mal da filha, que a filha estava endemoniada, que isso, que aquilo. A filha que estava endemoniada. Quando a gente começou a orar, o demônio se manifestou em quem? Na mãe. Né? E o negócio ficou feio, de uma velhinha, uma senhorinha bem magrinha, bem fraquinha, dar pulos de quase 2 metros de altura e se jogar no sofá, endemoniada. Então, amados, eu pedi aquilo para Deus? Não.
eu fui de corpo e alma abertos ao Senhor. Senhor, faz a tua vontade. Lembra, irmã Jacilda, né? A nossa vontade ali foi restaurar a alegria daquela família. A nossa alegria ali, a nossa vontade ali era levar Jesus Cristo àquela jovem que a mãe e o pai estavam pedindo. E ali no meio do caminho teve uma unção de libertação. Honra a mim? Nenhuma. Nenhuma. Honra a Deus, que foi nos dando sabedoria, porque quando a gente começou a falar da palavra, a mulher começava a sair da palavra e jogar a conversa para outro canto, e ali a gente percebeu que era demônio, e ali fogo no cão, mas não foi honra minha nenhuma. E assim Deus vai me usar, vai continuar me usando da vontade dele, quando ele quiser, para libertar, para restaurar, e assim ele vai te usar também. Eu não tenho mais poder que você, não. Eu tenho o mesmo Deus que você. Nós somos um só corpo, um só espírito, um só Deus que nós temos, de todos. Então, amados, que nós possamos entender que a nossa unidade é a que faz a diferença. E os dons são, sim, maravilhosos e serão usados por Deus em nós, e nós glorificaremos a Ele, mas nenhum louro seja dado a nós, nenhuma glória seja dada a nós. É assim que nós usaremos, ou melhor, Deus usará os dons dele. Que a unidade da igreja seja esta, que nós vivamos em amor. Assim, tenhamos o coração de Paulo, preso em Cristo Jesus, prisioneiro em Cristo, e que nós sejamos dignos para com o chamado que nós recebemos, com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E que assim seja, irmãos, a nossa volta às atividades da igreja. Que assim seja a nossa igreja avivada pelo Espírito. Avivada pelo Espírito. Para de vento de doutrina. Para de... Porque, eu acho que eu não respondi, né? Porque tem esse monte de igreja. Porque as pessoas não estão pregando o mesmo evangelho. Simples. Se você vai para uma outra igreja, com uma outra denominação, até essas denominações que surgem sem raiz, você vai ver que eles pregam totalmente diferente. Ou só falam o que as pessoas querem ouvir. Ei, eu sou ministro de Deus. Eu fui retirado de um lamaçal de pecado por Deus. Eu fui transformado por Deus. E o meu compromisso com Ele é falar o que eu preciso, o que você precisa. Doa a quem doer. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Que você, como ovelha minha, melhor, ovelha de Deus que está sobre o meu discipulado, possa entender isso. Vale a pena viver em unidade. Todos nós temos um lado bom. Não adianta você tentar fazer acepção de pessoas ou achar que aquele fulano, ciclano, que fala mal de você, que olha para você de olho torto, ou olha para você de rabo de olho, ou fala com você entre os dentes, o problema é dele. Eu e você temos que amá-lo e saber que Deus pode transformar aquela mula paralítica, aquela bênção em muita alegria e em uma pessoa maravilhosa. Afinal de contas, eu e você também somos chatos pra caramba. Né? Nós temos as nossas manias e às vezes nós somos grossinhos também. Então, amados, que as pessoas possam nos amar também, assim como nós amamos elas. Suportem uns aos outros em amor e deixa Deus, Jesus Cristo, te libertar, porque se Ele, o Filho do Homem, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite maravilhosa. E vamos orar. Vamos orar. Me lembrem aí, irmãos, por favor, as orações, né, de agradecimento pelo retorno ao lar do irmão Eliakim, do Fred, né, da melhora da irmã Eliana. Vamos orar também pela conversão dela, né? A irmã Georgina pede muitas nossas orações, que nós possamos orar para Deus enviar uma pessoa de Deus lá, um anjo de Deus, para que ela se converta verdadeiramente, de uma vez por todas. Vamos orar aí pelo pastor Bruno, pastor Jeremias. Irmãos, falar em pastor, eu postei lá no grupo da igreja
uma mensagem do pastor Erdi, lá de Pernambuco. Ele está com 829 inscritos no YouTube, está solicitando a nossa presença. Vamos lá, vamos chegar a 1000 lá com ele? Vamos ajudar a igreja? Eu não conheço ele não. Ele veio ele pegou o meu telefone pelo grupo dos pastores batistas, da Ordem dos Pastores Batistas. E aí ele foi e mandou, e eu já me inscrevi lá. Vamos lá, se inscrevam lá, eu postei lá nos grupos da igreja. Ele está com 800 e pouco, então rapidinho a gente chega. Aí eu falei para ele, vamos junto, a gente vai ganhar muita alma para Cristo. Isso aí, Tânia, é isso mesmo. Quem revela nossos dons é Deus, não é a vaidade do homem, isso aí, com certeza. Então nós vamos orar por esses pedidos, vamos orar pela família do irmão Antônio de Assis. Irmã Neuza, Deus te abençoe. Irmão Antônio de Assis, que foi levado às mansões celestiais. Quem mais? Me ajudem aí, irmãos. As pessoas, a irmã, agradecer pelo livro. Irmãos, vocês viram aquela balsa lá que afundou na Baía de Guanabara? O nosso diácono Robson estava escalado para estar lá dentro dela. Deus livrou, glória a Deus, glória a Deus. Não sou cabo da Ciolo não, agora ficou igualzinho, né? Glória a Deus. E também pelo livramento de todos aqueles operadores que estavam lá, né? Graças a Deus não morreu ninguém. A balsa afundou, cheio de ferro dentro, mas graças a Deus não morreu ninguém. A Norma já se inscreveu, glória a Deus. Isso, muito obrigado, irmã Yolanda. Orar pela irmã Janete, pela família. A irmã Janete perdeu a sua irmã e está muito triste. Eu não estou conseguindo falar com ela. Alguém me ajude. A saúde da diaconisa Cláudia, Ana Cláudia, que está com dores. Em nome de Jesus vai passar. Recebe aí, Claudinha. Recebe também a cura aí para essa doença. Que só misericórdia, né? Então, irmãos, continuar orando pela diaconisa Araci. Quem mais, irmãos? Me ajudem aí, que vocês sabem que eu estou comendo muito queijo. E hoje eu comi um bolo, né? Um bolo maravilhoso feito pelo diácono Robinho, só que não. Mas o suco de limão foi feito por ele. Douglas, enfermeiro, que está na linha de frente, sim, com certeza vamos orar por ele. Grande levita da casa do Senhor. E em nome de Jesus ele vai voltar a louvar para o Senhor na casa do Senhor. Eu profetizo isso na vida do Douglas, na vida do Donovan também. Eu profetizo, irmã, na vida do Douglas, uma restauração na vida dele. E ele vai, em nome de Jesus, voltar a usar os dons e talentos dele para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus Cristo. Pela família do Gerard, que também estão tristes, por essa baratinha que acabou de chegar aqui, que eu dei um peteleco nela. E vamos em frente, vamos orar. Vamos orar, que amanhã, 20 horas, estaremos aqui, novamente, agradecendo ao Senhor. Amanhã de manhã, que Deus continue abençoando os irmãos lá na obra do gabinete, futuro gabinete, e que a nossa união, a nossa unidade como igreja seja vista. Irmãos, o seu papel é muito importante. O seu papel é muito importante na casa do Senhor. Talvez você ache que não seja. Talvez você ache... vamos orar também pelo tornozelo do Marcelo, isso aí. Talvez você ache que não seja importante para você, mas é muito importante para Deus. Talvez aquele chamado de pessoas que estão nos holofotes seja muito importante. Eu quero dar um recadinho para você. Se não é aquele povo que não aparece na igreja, intercessão, o Espírito Santo de Deus não teria tanta alegria de estar. Se não é aquele povo que está lá em cima da galeria, passando os slides com a letra da música, que o novo convertido chega sem entender nada, sem saber as letras da música. Vocês já pensaram, já repararam que o novo convertido, ele chega lá sem conhecer a maioria dos louvores, aí fica igual um mudo
vendo lá todo mundo cantando, ele fica totalmente deslocado. Então aquele povo que passa aqueles slides, que dão a altura aos instrumentos e a voz do pastor ali, eles não aparecem, mas eles são primordiais e essenciais. Assim como na nossa vida. Você lembra quando o Gari entrou de licença, ou melhor, de greve? Ou quando acontece alguma coisa que é impedido o Gari de trabalhar, como que tudo para? Então, o seu chamado, por menor que possa parecer para você, ele é extraordinário nas mãos do Senhor. Vamos orar, que a gente já passou da hora hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pelos meus irmãos aqui presentes, te agradeço, Deus, pela unidade da Igreja Batista Campo Maior. Que assim continue sendo, Senhor, e que nós possamos ver o teu poder e os teus dons sendo usados em cada um de nós para a glorificação do teu nome, para o engrandecimento do teu reino, Senhor, e para a transformação de vidas. Com remissão dos nossos pecados por Jesus Cristo, eu entrego, Deus, todos esses pedidos que nós fizemos a Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e dá-nos, Deus, uma noite maravilhosa. Dá-nos, Deus, um dia restaurador também amanhã, restaurador de sonhos, restaurador de promessas, restaurador de alegrias, restaurador, Senhor, de entendimento em saber que nós temos um grande chamado, que é transformar este mundo com a alegria do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, derrama Teu Espírito Rafá sobre essas pessoas que necessitam. Hoje, Pai, derrama, Deus, a consolação do Teu Espírito Santo sobre os enlutados. Em nome de Jesus, Deus, toma a diaconisa Ana Cláudia em Tuas mãos, a sua saúde, Senhor, restaura em nome de Jesus. Restaura, Deus, os sonhos da vida e o ministério levítico do Douglas, Senhor. Tem misericórdia deste menino, Senhor, e abençoa ele de forma extraordinária. Retira, Senhor, as escamas dos olhos dele, que ele possa estar voltando à tua casa, Pai, para a honra e glória do teu nome. Assim, Deus, eu lhe peço, Deus, muita alegria, Deus, que continue trazendo esta alegria à casa do irmão Eliakim, à casa do Fred, Deus, por eles estarem voltando do hospital. E tem misericórdia da Eliana, Senhor, naquele hospital. Restaura, Senhor, a vida dela, a família dela. Mostra para ela, Deus, que só há um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Tu sabes que eu sou falho em memória de lembrar de todos. Mas Tu sabes que no meu coração, Deus, todas as vezes que o Senhor me lembra durante o dia, eu paro e intercedo por essas pessoas. Que assim seja sempre a minha vida. Não que eu seja merecedor de tantas bênçãos e maravilhas que o Senhor me dá, mas porque eu sou Teu servo, e eis daqui o Teu humilde servo. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, que o Teu amor de Deus de Pai, que a Tua graça, a salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com cada um aqui presente, estejam com cada um aqui presente, estejam com todos aqueles nos hospitais, estejam, Deus, com todos os profissionais de saúde e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus deu a noite maravilhosa a todos nós e que amanhã às 20 horas estaremos reunidos mais uma vez para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo a todos e shalom.